Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Na última quinta-feira, em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma série de evidências que, em conjunto, deixam claro que, no mínimo, ou o sistema eleitoral carece de transparência, ou então é possível que já tenha acontecido alguma fraude em eleições anteriores. No meio da apresentação, alguns prints ficaram perdidos. Seriam as provas matemáticas de que ele venceu no primeiro turno as eleições de 2018. Ele não falou nada a respeito, não se aprofundou no assunto, porque esses dados foram enviados para a Polícia Federal, para que os técnicos de lá apurassem se aquilo condiz com a verdade ou não. Pois é, vocês não precisam esperar pela Polícia Federal. Antes de começar, uma explicação importante aqui, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês hoje não tem nada a ver com aquela planilha do Excel que eu mostrei na semana retrasada em um vídeo, que o presidente mostrou depois, durante a sua live também, tá? São outras informações, tudo baseado em dados oficiais do TSE e transmitidos em tempo real pelo Grupo Globo, tá? É tudo muito simples de entender, matemática básica, mas é importante que vocês prestem muita atenção. Se vocês se perderem no meio do caminho, dá um passo atrás, volta uma casa, assiste de novo e depois volta de onde vocês pararam, tá? Agora, sem enrolação, vamos lá, direto ao ponto. Começamos com esse print aí, retirado diretamente do G1. Tudo o que vocês vão ver daqui para frente tem como fonte única o Grupo Globo, justamente para ninguém alegar que as fontes são distintas, tá? Vejam o horário dessa parcial. 18 horas e 55 minutos. Percebam que logo depois desse horário, às 19 horas, a curva do Bolsonaro tem uma pequena queda brusca e a do Haddad uma subida na mesma proporção. Às 18h55, Bolsonaro tinha 49,02% do total de votos e o Haddad 26,09%. Logo depois ocorre essa inconstância e os números então voltam a se estabilizar, se mantendo praticamente inalterados até as 14h10 do dia seguinte, quando Bolsonaro tinha 46,03% e o Haddad 29,28%. Agora vejam esse quadro aí. Notem que entre as duas parciais que eu mostrei para vocês, o Bolsonaro teve uma queda de cerca de 3%. O Haddad, uma subida de cerca de 3%. Em ambos os casos, naquele ponto fora da curva das 19 horas. Enquanto isso, o resto dos candidatos se mantiveram todos, sem exceção, dentro de uma variação de menos de 1%. É impossível? Não, mas é extremamente improvável. Calma que eu já sei o que vocês estão pensando, né? Ed, a gente sabe que tá tudo muito estranho, rolou alguma coisa errada aí, mas eles vão alegar que isso aí não prova nada. Sim, e é justamente aí que entra a segunda parte desses dados. Lembrando, mais uma vez, que todos esses dados, sem exceção, foram fornecidos pelo Grupo Globo, tá? E vieram diretamente em tempo real do TSE. Vejam esse primeiro print aí. Percebam que às 10h06 da manhã, esse número ao lado do horário está errado, tá, pessoal? Eu troquei ali o 3 pelo 7. 57,31% das urnas tinham sido apuradas. E o Bolsonaro tinha exatamente naquele momento 29.516.374 votos. 3 minutos antes, havia sido divulgada a parcial do Sudeste, com 11,01% das urnas de lá apuradas. Ele tinha, então, na região, 2.750.412 votos. Agora vejam esse print de 10h14 da manhã. Notem que, apesar da diferença de alguns minutos, ele representa exatamente o mesmo momento da apuração que o do print anterior. Para comprovar, basta somar os votos válidos do Rio e do Espírito Santo, que vai dar os mesmos 2.750.412 votos. Isso porque, importantíssimo, tá? Tanto Minas quanto São Paulo não tinham registrado nenhum voto ainda. Os dois estados estavam zerados.
Estão acompanhando, né? São Paulo e Minas zerados. Nenhum voto apurado ainda. No Rio de Janeiro, naquele momento, o Bolsonaro tinha 1.600.000 votos, um pouquinho a mais do que isso, tá? Com 57,31% das urnas apuradas e 29 milhões e meio de votos apurados em seu favor no país inteiro até aquele momento. Agora vejam os resultados finais da apuração em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Em São Paulo, que estava zerado quando ele estava com 29 milhões e meio de votos, ele acabou com 12.378.012 votos. Em Minas, onde ele também estava zerado com 29 milhões e meio de votos, ele acabou com 5.308.047 votos. E no Rio, onde ele com 29 milhões e meio de votos tinha 1.657.041, o Bolsonaro acabou com 5.107.735 votos. Já sentiram o cheirinho da maracutaia, né? Agora, vejam a comprovação. Informações divulgadas pela Globo, sempre bom lembrar, né? Cuja fonte é o TSE. Com 57,31% das urnas apuradas, o Bolsonaro tinha 29.516.374 votos, sendo que nenhum desses votos era de São Paulo nem de Minas Gerais, e apenas 1.657.041 eram do Rio de Janeiro. Agora vamos somar os votos totais do Bolsonaro. Primeiro, total quando a apuração era de 57,31% das urnas. 29.516.374 votos. 2. São Paulo, apuração total. 12.378.012 votos. 3. Minas Gerais, apuração total. 5.308.047 votos. E 4, Rio de Janeiro, a diferença entre o total de votos e o número de votos com 57,31% das urnas apuradas. 5.107.735 menos 1.657.041 votos. O resultado, 3.450.694. Assim, considerando apenas o que foi divulgado quando havia 57,31% das urnas apuradas, mais São Paulo, mais Minas Gerais, que estavam zerados naquele momento, e mais o Rio de Janeiro, desconsiderando os votos que constam dentro dos 57,31%, temos que 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 50.653.127 votos. O problema é que, pelo que consta atualmente no site oficial do TSE, Bolsonaro teve um total de votos de 47.277.010, o que é matematicamente impossível. Vejam bem, prestem atenção, tá? Mais de 50 milhões de votos, contando apenas aquelas 57,31% das urnas apuradas, mais o estado de São Paulo, que estava zerado, mais o estado de Minas, que estava zerado, e mais a diferença do Rio de Janeiro. Ainda falta aí um monte de voto, né? Incluindo o restante do Espírito Santo, por exemplo. O que eu fiquei sabendo hoje é que um relatório parecido com esse foi entregue ao TSE nessa época, logo depois do resultado oficial do primeiro turno. E a desculpa do TSE foi que a empresa que repassava os dados oficiais para as emissoras de TV teria cometido o erro. Então vocês percebem que a desculpa do TSE é a própria falta de transparência. E é justamente por fatos como esse que o presidente diz, com toda razão, que a apuração é feita em uma sala escura por meia dúzia de funcionários do TSE. Eu acabei de provar para vocês cientificamente que o resultado das eleições de 2018 do primeiro turno é impossível, matematicamente falando. Aí eles criam um culpado, né? Um boi de piranha. Uma empresa que repassava dados para as emissoras de televisão.
Bom, e aí? Cadê a transparência? Que empresa foi essa? Cadê os relatórios do TSE? Os relatórios estão aqui. Tá, mas quem garante pra gente que esses relatórios aí, que esses números que vocês alegam, né, têm sido repassados de maneira errada por essa empresa, condizem com aquele exato momento? Não tem transparência, nós não estamos lá, não existe contagem pública. Então, pessoal, vocês percebem aí, como eu disse no começo do vídeo, que das duas uma. Matematicamente, houve fraude. Ciência. Eles não são entusiastas da ciência, está aí, comprovado cientificamente. Ou então, falta transparência, porque a gente não tem como comprovar que isso é verdade. Que os números do TSE estavam certos e que os números que a empresa repassou é que estavam errados. De um jeito ou de outro, sendo falta de transparência ou fraude, só existe uma solução. É o voto impresso auditável, o escrutínio público dos votos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Estão vendo aí, né? Matemática, basicão, adição, operações super simples. Repetindo aqui, fazendo um resumo. Pega a parcial de quando 57,31% das urnas tinham sido apuradas, o presidente tinha 29 milhões e meio de votos. Aí vocês somam o total de Minas e São Paulo, que estavam zerados naquele momento, mas a diferença do Rio de Janeiro já dá mais de 50 milhões de votos, sendo que o TSE diz que o presidente teve 47 milhões de votos e mais uns quebradinhos. É impossível. Ciência. Ciência pura, né? Aí a desculpa. O erro foi da empresa lá. Tá bom, mas e aí? Falta transparência, então. Se a apuração fosse pública em tempo real, diretamente do TSE para o público, se a gente tivesse acesso a essas informações sem esse intermediário que foi criado aí, não haveria essa dúvida. Então é por isso que a gente precisa do voto auditável, do voto impresso, do escrutínio público. Porque de um jeito ou de outro, ele é fundamental. Seja para impedir uma fraude ou para provar que o TSE está falando a verdade. É isso, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Espalhem para o maior número possível de pessoas. Daqui a pouco a PF vai divulgar esse relatório aí também. Não deve demorar, porque é muito simples, como vocês viram aí, né? Mas vocês viram primeiro. Compartilhem o vídeo, repito. Deixem seus comentários, deixem seus likes. Um forte abraço e a gente se vê por aí.